eu vejo que o conhecimento daquele empreendedor sobre o seu mercado, então ele entende aonde ele tem que chegar, quais são as dores, como que é algumas mecânicas. Isso é importantíssimo para o sucesso da startup. É óbvio que ela vai tentar resolver uma dor nova, decupar ou disruptar um mercado, mas isso não impede ou é muito bem-vindo o conhecimento prévio daquele mercado. Então, você que é empreendedor, eu recomendo demais. Se você quer começar uma startup, uma nova jornada, tenta ficar numa zona de conhecimento, porque isso vai ser muito favorável para você em vários aspectos. Eu acho que é um fator muito importante. Galera, bem-vindos a mais um Papo de CEO. Hoje a gente está com o Ale Frankel. Falei certo? Perfeito. Boa. Ale, que é da Vitacom House e é um dos caras que mais entende de mercado imobiliário no Brasil, eu acho, particularmente falando, que mudou o modelo de negócio dentro do mercado imobiliário. E é isso que eu quero explorar muito com você aqui, Ale. Obrigado por você ter topado aqui o nosso papo. Obrigado. Galera, salve, que Ale é empreendedor, jogar aqui com kimono totalmente aberto, aí falar de um monte de coisa. Hoje o Ale é mais tech do que imobiliário, na verdade, né? Mas tá no sangue. Realmente o real estate, o imobiliário corre nas veias. Legal. E eu quero explorar um pouco disso também, de como você acabou transformando tudo em algo muito tech, porque quando a gente vai conversar com pessoas do mercado imobiliário, o mercado é muito tradicionalista há muitos anos, né? O pessoal sempre fez a mesma coisa, igual por décadas, não uma década, mas décadas, né? Posso até dizer que a gente pode até pensar em centenas de anos, né? Mas falando um pouquinho da história do Ale para a gente chegar nesse momento tech que você está trazendo para todo o mercado. Como o Ale entrou nessa vida? Como é que foi a história do Ale até a gente chegar nesse momento que você está disruptando o mercado? Dario, sabe que olhando hoje, você fala assim, pô, mas por que você fez diferente, Ale? Como é que surgiu toda essa história? Sabe, uma das coisas que eu acho que fez mais diferença foi de não ter sido doutrinado numa escola tradicional. Legal. Então eu vejo profissionais que passaram por uma multinacional, que tiveram uma carreira mais cartesiana, né, que foi mais estruturada. Então ele é ensinado de alguma forma a pensar, a ter certos frames que ele acaba levando para a vida profissional dele. Cara, como eu empreendi desde os 18 anos, eu nunca tive carteira assinada na vida. Foi quase que foi um negócio, uma livre docência, assim, né? Então, eu fui criando o business, a minha filosofia, estratégia na prática mesmo. E talvez por não ter moldes, né, em cima de algo pré-setado, eu acho que eu acabei fazendo muito diferente. Mas eu vim de uma família do mercado imobiliário, então eu nasci nisso. Frequentava a obra desde pequenininho, vendia imóvel com 13, 14 anos, eu já vendia imóveis. Então, cara, eu me criei nesse cenário de real estate. Com os 18 anos, eu fiz uma empresa de tecnologia, a gente fez o Show do Milhão. Você lembra, Dariuzão? Pô, lembro. Lembra nada, cara. Lembro, não era da tua juro. idade. Sério mesmo? Sério, poxa. Então, Show do Milhão, tecnologia, principalmente em devices mobile. Então, a pessoa jogava lá o Show do Milhão e a gente fazia a conexão com as operadoras de celular, era um negócio bem legal. E cada vez que a pessoa jogava, ela transacionava SMS e a gente ficava com um pedaço. E era muito caro o SMS. Eu não sei se você lembra na época, mas era um dinheirão. Então você imagina no volume aquilo lá gerando milhões de pessoas jogando. Então a empresa foi muito bem sucedida. Obviamente a gente trabalhou para um monte de outras empresas multinacionais. E eu vendi essa empresa de tecnologia ainda bastante cedo, eu tinha 23 anos. Muito cedo. Então você imagina uma jornada, né, de tecnologia e passei por tudo que você pode imaginar, desde captar investimento, ter sócio que acabou não honrando com compromisso, falta de dinheiro, crise econômica mundial, local, isso tudo antes dos 20 e poucos anos. Então foi uma jornada muito bacana. Então a minha origem, na verdade, ela vem do tech, né, como empreendedor. Então família de real estate, empreendedor. Quando eu vendi a empresa, eu passei por uma experiência transformadora. E aí o bom empreendedor, cara, é aquele cara que pega a experiência, uma dor, algo que ele enxerga no mundo e ele executa na sua vida profissional, na sua carreira empreendedora. Então eu ficava mais de 5 horas por dia dentro de um carro.
Eu estudava longe, morava longe, eu já trabalhava, já tinha minha empresa e ficava muito tempo no carro. Né? 5 horas no carro por dia são 45 dias por ano. Você imagina que loucura. E era normal. São Paulo era normal para as pessoas. Era visto como, pô, ficar no trânsito tá tudo certo. E para mim não era. Era estressante, perdia muito tempo. Acaba com o seu dia muitas vezes. Acaba com o dia, acaba. E as pessoas não se dão conta. Eu falei, não é normal a pessoa viver numa cidade assim. E aí eu fui morar, quando eu casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho, que era perto de onde eu trabalhava. Então aquelas minhas 5 horas no trânsito, eu comecei a fazer a pé, de bicicleta. E aí a transformação na minha vida foi muito forte. Você imagina que eu comecei a conhecer a cidade, comecei a ter uma vida mais saudável. Foi incrível. E aí eu fiquei tão empolgado, tão entusiasmado. Eu escrevi 3 livros sobre mobilidade. Virei um grande ativista na questão da mobilidade. Ganhei um prêmio que chama Cidadão Sustentável, que é dado para grandes personalidades. Que legal. E foi muito legal essa fase. E eu falei, eu vou empreender de novo. Então eu juntei o real estate, que era o business da minha família, com essa jornada empreendedora de tecnologia. E falei, eu vou fazer uma incorporadora, que é quem produz os imóveis. E a tese, na época, foi o seguinte, eu vou fazer imóveis pequenos que cabem no bolso das pessoas e assim elas vão poder morar nos lugares melhores de São Paulo, que era muito caro, Sim. E vão poder ir a pé para o trabalho, a pé para a faculdade, perto do metrô. Então nós tornamos acessível, né? Tá bonito hoje falar democratizamos, na época não tinha, mas a gente tornou acessível imóvel em lugares muito bons para um número muito maior de pessoas porque cabia no bolso. E como é que, Malê, é pequeno, como é que o cara vai morar, como é que funciona? Então, a pessoa mora num apartamento menor e a gente compartilha todos os espaços nas áreas comuns do prédio. Então, você imagina, legal, eu tenho um apartamento menor e eu posso fazer uma reunião embaixo no coworking, eu tenho uma sala de jantar compartilhada, eu tenho um lounge, eu tenho sala para receber amigos, eu tenho um bar, eu tenho um pub, e aí por aí vai. Então, nós suprimos tudo aquilo que a pessoa não precisava ter privativo, fez com que se tornasse acessível e foi mágico. A empresa realmente ela rampou, foi um sucesso atrás do outro. Hoje, para você ter uma ideia, são mais de 100 empreendimentos já executados nessa jornada. Caramba. A empresa ficou gigante, né? Ela fez uma marca, fez uma tese que influenciou toda uma geração de empreendedores no Brasil. E é óbvio, o pessoal torcia muito o nariz da ilusão. Você não tem ideia. Pô, ninguém vai querer morar em apartamento de 10 metros quadrados, de 20 metros quadrados. Isso aí só funciona em São Paulo. Daí, primeiro não funcionava em nenhum lugar. As imobiliárias não queriam vender meu produto. Eu lembro que eu era rejeitado. Os caras chegavam para mim e falavam, ó, esse negócio de kitnet, apartamento, não condiz com o padrão da minha imobiliária. E as pessoas, as imobiliárias, as maiores de São Paulo, não queriam vender os apartamentos. Então, jornada de empreendedor. E a galera demorou muito para entender o que eu estava querendo fazer, né? Que não era porque o cara não tinha grana, queria comprar um estúdio, um apartamento menor, e sim porque ele pensava numa vida minimalista, na mobilidade. Aliás, nem existia a palavra estúdio. Era kitnet, era um dormitório, quarto e sala, era meio até pejorativo. Sim. Então a gente criou a palavra estúdio na época para fazer referência a um novo produto imobiliário. Então assim foi a jornada, saí do zero, comecei com uma pastinha embaixo do braço. Tem um bairro aqui em São Paulo que chama Bom Retiro, conhece? Sim, conheço. É raro o carioca conhecer o Bom Retiro. Eu conheço. Mas eu conheço porque eu tenho um cliente lá, mas eu não passo muito por lá. Bom mesmo, Retiro é onde rola o comércio desenfreado ali, o pessoal super raiz. E eu ia lá, eu tinha alguns investidores, ia me apresentando para outro, e eu ia captar recursos com Friends and Family para complementar, né? Eu tinha o dinheiro da minha saída da empresa, mas qualquer empreendimento imobiliário são dezenas, centenas de milhões, e eu precisava começar a empresa e do zero, literalmente era eu e uma pessoa. Eu lembro que eu precisava mostrar, quando eu fiz o meu primeiro empreendimento, que tinha mais consistência, né, que era grande. Então eu tinha quase que contratava pessoas para virem nas reuniões, nos eventos, para parecer que tinha mais gente. É vida de empreendedor mesmo, raiz. Sim. E foi muito legal, uma jornada incrível. E agora mais para frente, né, percebendo uma mudança muito grande do mercado e querendo fazer algo mais escalável, estava voltando para as minhas origens de tecnologia, eu criei uma nova jornada, que aí ela visa, né, muitos dos meus compradores na Vitacom são pessoas que compram imóvel para investir. Sim. E aí a pessoa comprava um imóvel para investir, pô, eu sou dentista, sou empreendedora, não tenho tempo, não quero administrar, não é meu papel. E eu falava, ó, preciso dar um suporte para esse meu cliente, não dá para entregar um apartamento e falar se vira. E nasce aí uma nova empreitada, que é a House, que ela vem para trabalhar junto com aquele investidor, aquela pessoa que compra para alocar
ao longo de toda a jornada. Então, o princípio é gerar renda sem dor de cabeça, e aí a House vira uma grande franquia que está em todo o Brasil, e a gente começa a escalar. Hoje passamos aí de 125 cidades, está um monstro. E eu tô adorando, voltei a ser estagiário, começamos uma empresa num apartamento de 20 metros quadrados. Então você imagina CEO de uma empresa grande, que já está faturamentos e funcionários, um negócio grande, e você volta a ser estagiário de uma empresa de tech, volta para as origens, tem que reaprender muita coisa, tem que fazer trabalho de estagiário, tem que montar um negócio do zero, e passa por uma pandemia logo na sequência. Caramba. Então foi uma jornada dura mesmo. Perdi um sócio de Covid bem no começo da pandemia, a gente pegou Covid junto. Então foi uma loucura. Nós passamos assim por tudo que você pode imaginar. Eu lembrei quase daquela minha primeira empresa, né? De todas as dificuldades que a gente passa, tudo se repete. Você está um pouco mais cascudo, um pouco mais maduro, obviamente com mais dinheiro, mas foi uma jornada incrível e hoje a empresa aí voando, crescendo, trabalhando modelos escaláveis, captando venture capital. Então um modelo muito legal. Tô num momento muito feliz da minha jornada. Golaço. Como empreendedor. Uma coisa interessante quando a gente vê essa sua trajetória é, primeiro, a ousadia e força de vontade, né? Porque, de fato, você vai montar um empreendimento que o mercado não está habituado, um novo tipo de produto, a gente assim pode chamar, que o mercado muitas vezes não conhece, mas que você, de alguma forma, já conseguiu entender, fazer uma leitura ali da dinâmica de consumo que estava por vir, ou melhor, que já existia, mas ninguém conseguia entregar. E eu acho que isso tem muito a ver com analisar o mercado e fazer o que eu chamo de connecting the dots, né? É conectar os pontos. O que você fez nesse momento para conseguir entender que esse produto faria muito sentido? Quais foram os gatilhos que você viu nesse momento para saber que aquilo daria muito certo? Porque todo mundo falou para você que daria errado, né? Pô. Mas eu vou te contar, tem a história, a bonita e a verdadeira, tá? Boa. A bonita, eu percebi uma tendência, fui atrás de dados e fui me informar e fiz uma pós-graduação em Harvard, um OPM, e desenvolvi a tese, testei a tese num conceito de MVP e funcionou, e eu fui escalando de uma forma consistente. Agora a história é real, eu passei por uma experiência que mudou minha vida pra cacete, e fui lá e resolvi empreender na raça e fiz acontecer com uma resiliência sobrenatural. Então, a história real ela é menos, talvez, glamurosa, ou talvez mais para alguns, né? Para quem é empreendedor vai entender. Mas realmente foi uma vivência. Eu tinha um instinto empreendedor, tinha acabado de vender uma empresa e foi uma experiência transformadora. Eu simplesmente falei, eu quero levar para a sociedade, né, esse ganho de tempo, essa cidade nova, essa mobilidade, tudo isso que eu estou vivendo, eu quero levar isso para a sociedade. Eu acredito que isso pode ser uma empresa e não tinha nada a ver com o mercado imobiliário, eu queria resolver o trânsito. Minha dor real era o trânsito na cidade. Então eu queria desenvolver um produto que mudasse a vida das pessoas para que elas não ficassem presas que nem eu ficava horas e horas no trânsito. E foi assim que nasce uma empresa. Boa. E aí a jornada, como todo mundo que vem aqui no teu podcast comenta, é uma loucura, uma volatilidade insana, ainda mais com o fator Brasil. E aí os empreendedores que se adaptam, aqui cabe corte, hein? Então, talvez o maior fator, dois fatores que eu acredito que fazem o empreendedor de verdade. Primeiro é o poder de adaptação, adaptabilidade. E o segundo é resiliência. A gente brinca que é resiliência, que tem que ser algo sobrenatural, porque se você não tem uma resiliência e um amor extremo por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você empreende, você desiste. Quem está pelo motivo errado, quem não tem a vontade de fazer aquilo acontecer, não chega lá, porque, assim, como você falou, né, no começo, eu comentei que as imobiliárias não queriam vender, as pessoas, isso aqui não vai dar certo. Eu lembro que eu ia fazer palestra, porque eu tinha que divulgar a empresa, então não tinha como divulgar. As redes sociais não eram tão fortes, então o que eu achava lá, onde eu achava um lugar para falar, eu ia falar. Eu era até tímido, eu fui me soltando, palco, etc., na necessidade total. E eu ia falar e as pessoas falavam, isso aí não vai dar certo. Eu lembro claramente, eu fui fazer uma palestra, tem o maior evento de mercado imobiliário em São Paulo, do Brasil, né? Que acontece todos os anos.
E eu fui lá dar uma palestra ali, palco principal, tem umas 5 mil pessoas ali na plenária. E daí acabou, nunca vou esquecer, chegou um senhor do mercado imobiliário, já assim, muito bem sucedido e tal. Isso aí não vai dar certo, não. Ninguém vai querer morar em apartamento de 20, 25 metros. Isso aí, esquece, menino. Falou assim mesmo. Eu falei, pô, vamos ver, né? Daí, e hoje você vê a consistência, né? O quanto isso virou uma tendência. E sim, porque tem uma mudança social, as pessoas ficando solteiras muito mais tempo, muitas pessoas não querem casar, você tem uma mudança gigantesca toda a parte da pirâmide etária do país. Isso fez com que pessoas precisassem também dos apartamentos menores, abriu aí uma oportunidade para renda fenomenal, que foi também algo que eu não percebi no começo, que eu achei que eu ia vender para o usuário final. Falei, né, eu vou vender um estúdio para um usuário final, mas na verdade quem é o grande comprador é um investidor que compra uma unidade para alugar para aquele usuário. Aquele usuário ele não quer comprar nada, nem tem grana, mas ele precisa morar em algum lugar, ele quer ter a vida dele e ele vai alugar um apartamento para uma pessoa, um apartamento compacto. Então esse é o grande comportamento desse mercado. E a gente foi se especializando nisso e hoje criou uma solução integrada que vai desde da construção, da compra do terreno à construção, e depois ele pluga na house que vai dar sequência naquilo e gerar tecnologia, serviços para o prédio e para aquele investidor por toda a jornada. Isso que eu achei muito maneiro. Até comentei com você antes, eu tô no seu funil lá, eu tô vendo um empreendimento. Ó, conta aí, tá bom o funil? Eu que vou te entrevistar agora, pegar uma consultoria aqui. Não, tá ótimo o funil, o pitch tá certinho, mas o que é mais interessante é você vê um empreendimento e aí beleza, você investe e aí você já vê que o discurso é muito setado para aquilo que você quer ouvir. Não que seja um alto poder de persuasão, mas o produto é feito para isso, né? Então, vem muito sobre como é que você consegue ter a dinâmica de retorno, a média de mercado. E aí depois vem um a mais, que eu quero investir, mas aquele imóvel é um investimento para mim. Eu não sou do mercado imobiliário, eu tenho uma empresa, a gente olha para tecnologia. No Rio, né? No Rio, né? Apesar de vir muito para São Paulo, não tem como tocar isso. Eu vou botar para uma administradora, mas que administradora? Quem vai fazer isso? E quem vai conseguir operar esse tipo de modelo de negócio que muitas vezes faz muito sentido você alugar hoje em São Paulo por short stay, né? E aí vem a house. Fala, não, você não precisa se preocupar com isso. A gente vê todo o modelo, entrada, saída, a gente opera o imóvel para você, a gente inclusive te indica o que você faz dentro desse imóvel, que tipo de imobiliário você pode fazer. Eu falei, então é pacote fechado, eu pago e tenho a rentabilidade. Ele, é isso. É isso. É isso. Eu falei, tão simples quanto isso? Por que ninguém já me ofereceu isso? É simples quando chega na ponta, né? Mas, cara, se eu te contar a jornada, né, de como é que isso foi surgindo, né, como é que foi toda a história. Mas para você ter uma ideia, os modelos de negócio, a gente falou de adaptação, sim. Os modelos de negócio eles vão mudando de uma forma alucinante. Então, se eu for te falar de onde a gente começou, né, então o intuito foi, vamos pegar esse apartamento, vamos alugar e gerar renda. Então, vamos começar, não sabe se era short stay, se era long stay, nem tinha muito essa conotação. Vamos fazer o que dá, vamos encher aquele apartamento, botar alguém para alugar e vamos gerar renda e a gente faz tudo pelo investidor. Começamos. Daí começou long stay, daí tipo, short stay dá para tirar mais grana, de fato, quando você põe em rotatividade, valor de diária, mas daí começa uma série de outros problemas, né? Como é que a pessoa entra na portaria, e se ela paga, e se a pessoa não sai, e se ela fica inadimplente. E aí você foi criando modelos, até que a gente chega hoje no modelo que é pré-pago no cartão de crédito. Então é que nem uma academia de ginástica, se você não pagar, a catraca não gira, você não entra. Então a gente foi mudando o modelo. Então a gente criou, do short stay virou uma moradia flexível. Então eu posso ficar uma semana, um mês, 3 meses, posso renovar. Então a pessoa hoje, tem muita gente que é nômade, ou a pessoa está num momento que ela não sabe se ela vai ficar quanto tempo, ela está reformando a casa, se separou, tem um trabalho, um job para fazer, trabalho remoto, híbrido. Então você tem vários outros comportamentos e a gente foi evoluindo no modelo. E o que é mais legal, chegou na pandemia, sabe o que aconteceu com a minha receita? O que você acha? Não sei. Foi para zero, né? Não tinha mais turismo, não tinha mais turismo de negócios. Então, os apartamentos para alocar foram para zero. Caramba. E o que aconteceu com a House nesse momento? A gente entendeu que existia uma oportunidade gigante
de licenciar a marca, licenciar a tecnologia para incorporadores do Brasil inteiro. Então foi uma demanda, uma necessidade oriunda da pandemia. Então a gente estava só em São Paulo. No meu sonho mais insano, talvez eu iria entrar no Rio de Janeiro, a gente estava pensando em ir para o Rio de Janeiro, e a gente sai da pandemia em mais de 125 cidades no país. Nunca me imaginei rodando essa quantidade nem de unidades de empreendimentos, muito menos numa expansão geográfica desse tamanho, mas no modelo que se assimila hoje a uma franquia, em que a gente licencia a marca, licencia a tecnologia. Então qualquer incorporador no Brasil, ele tem acesso a colocar a tecnologia não só desse sistema de locação que a gente falou, de colocar a mobília, né, de deixar o apartamento pronto para alocar, mas a gente equipa os prédios desses incorporadores, esses prédios, com uma série de serviços dos mais variados. Né? Se eu pegar um celular hoje, olha que legal, né? Como é que foi o nosso conceito. Então aqui eu tenho hoje máquina fotográfica, GPS, comunicador, compro, vendo, navego, enfim, calculadora, tá tudo aqui. E aqui a nossa conotação é que o prédio começa a ter a mesma multifuncionalidade. Então o prédio que era só um lugar, um teto, ele passa até agora o lugar onde eu lavo roupa, lugar onde eu me locomovo, então tem carro, moto, bicicleta, onde eu me alimento, tem supermercado, adega, produtos dos mais variados, máquina de café, tudo autônomo e tudo das maiores marcas do planeta. Então, em vez de ser um aplicativo, em vez de ser o Waze e o WhatsApp, a gente está falando de ter a Magalu, de ter a Localiza, de ter a Unilever dentro do prédio. Então, a gente equipa esses prédios, tornando ele uma unidade multifuncional. Então, a House nasceu de um negócio de administração de apartamentos e hoje isso virou um modelo secundário dentro da companhia, sendo que a gente hoje tem uma gama muito maior de levar essa tecnologia, tudo isso que a gente aprendeu para o Brasil inteiro. E é um business que precisa de escala. Né? Já falando um pouquinho de modelo de negócios, você imagina que um incorporador, ele é um cara geralmente médio e pequeno. Certo. Ele faz um prédio por ano, 2 no máximo. Esse é o perfil do incorporador brasileiro. Ele não tem como ter uma equipe de tecnologia, ele não tem acesso às grandes empresas. Então, ele, de certa forma, ele é limitado pela escalabilidade dele. Quando a gente começa a criar uma marca nacional com um volume muito grande de prédios, de unidades, nós conseguimos trazer aí uma gama de produto, de solução, que tem o poder de revolucionar um mercado imobiliário, que é aquele mercado tão tradicional. E tudo isso foi sendo uma descoberta atrás da outra. Não é que foi planejado, não foi que nasceu assim, mas foram oportunidades ou demandas que foram surgindo ao longo do tempo, e você vai fazendo essas adaptações ao longo da jornada. E tem sido incrível assim, o grau de descoberta, de desafio, de gente, de crescimento de empresa, de captação de recursos. Tem sido muito legal, uma jornada realmente incrível como aprendizado, como desafio. Tô muito, muito empolgado. Você entrou num tema legal agora da gente discutir, que é sobre o modelo de negócios e o que você pensou com a House. Primeiro que, obviamente, foi por conta da pandemia, mas você acabou adotando uma estratégia muito interessante, que é quando o produto ele pode se tornar mais escalável fora da empresa do que dentro da empresa. Então, você viu que a House, né, todo esse processo de infra tecnológica poderia, na verdade, pode escalar o mundo, né? Porque a única certeza que a gente tem é que vai ter mais prédios sendo construído e que tem muito prédio que precisa de infra para ser operado, né? Agora, falando em termos de House, hoje o seu principal objetivo é você conseguir se plugar em outras incorporadoras, em outras empresas que já estão com o apartamento feito. Me explica um pouquinho agora como é que está o objetivo da House, qual é o teu roadmap aí para Isso alcançar. É muito legal, Darizão. Você falou desse lance, né, de eu posso fazer para outros. Então, a House ela surge dentro da Vitacom, né? Ela surgiu como uma área inicialmente. Peguei alguns colaboradores e falei, vamos montar uma área para ajudar aquele nosso investidor que comprou um apartamento a ter sucesso, ter renda sem ter dor de cabeça. E aí, o grande dilema na época foi, vamos fazer só para a gente isso, como uma área aqui dentro, ou isso pode virar uma empresa para fazer para todo o mercado. Né, um movimento que a gente chama de spin-off, que é você destacar uma empresa dentro da empresa mãe para que ela vire um novo negócio. Então, falando aqui, obviamente, parece que foi rápido uma decisão, mas foi muito difícil. Né? Primeiro, eu como executivo CEO,
para você fazer um movimento de spin-off e se dedicar a uma nova jornada. E 2, se eu devo manter isso como um ativo estratégico da minha empresa ou começar uma nova empresa do zero. Que é a maior dúvida de todo mundo. A maior dúvida de todo mundo. Agora, o conceito sempre foi, se é para fazer alguma coisa disruptiva, que pode, de alguma forma, não vou ser tão dramático falar matar o negócio, mas afetar o negócio, que seja eu e não seja um terceiro. Então a decisão foi, vamos fazer esse spin-off, vamos realmente ser radical, né, queimar pontes e criar uma nova empresa na paralela. Então essa foi a primeira decisão, foi fazer o spin-off e tornar a House uma empresa independente da nave-mãe, da empresa-mãe que é a Vitacom. Depois a gente começa a licenciar, a servir outras empresas. Então hoje, para você ter uma ideia, a Vitacom representa menos de 3% do portfólio. Né, da gama toda de unidades que a gente tem, que já está num volume muito grande, a Vitacom ela representa bem pouquinho. Ela foi, obviamente, o seed, né, quem deu o impulso, a origem, mas hoje ela está realmente muito pulverizada em todo o Brasil, com uma quantidade muito grande de empresas, de empreendedores, de outras incorporadoras que contratam a nossa solução. Você ainda está como CEO da Vitacom e da House? Como é que está essa divisão interna? Não, eu fiz uma sucessão, hoje eu sou presidente do conselho da Vitacom, tá. Então eu não tenho uma função executiva e eu estou como CEO da House, que aí sim eu me dedico executivamente. Então isso é uma outra decisão, né, que eu não acredito muito em part-time. Né? Você ser CEO, co-CEO, eu não acredito muito nesse modelo. Então foi também essa parte de sucessão, governança, que é algo que não estava muito no radar, não é muito a agenda do empreendedor, mas em algum momento na vida, seja pelo tamanho ou pela complexidade e também pelo momento dos negócios, é algo que vai vir à tona e é importante que as pessoas se preparem, né? Seja uma sucessão para herdeiros, família ou mesmo entre a empresa por algum movimento, é algo que tem que ser discutido e faz toda a diferença. E isso também é um tema relevante porque, veja bem, você, enquanto criador da House, acaba tendo alguns atributos que muitas vezes outras pessoas, no momento de sair do 0 para 1, talvez não tenham, porque é um momento de desbravar, né? E não à toa hoje a Vitacom representa para a House 3%. Mas esse é, de fato, um movimento muito, muito doído de quem, às vezes, cria um filho, né? Como é que foi esse processo de sucessão? Quais foram os grandes desafios que você teve que vencer para poder fazer isso? Primeiro, o interno, né? Você tem um conflito interno teu. Eu fundei a empresa, CEO por 11 anos, vou fazer um movimento, né? Como é que é isso, né? Como é que você vai desgarrar? Mas nesse caso, até que eu não fui tão... Tem muita gente que é muito apegada, né? Jamais deixaria a posição, a empresa. Nesse caso, acho que eu fui bem rápido até na decisão. Mas o fato de você passar a administração, né? De você preservar a cultura, preservar o propósito da empresa, achar uma sucessão à altura, cara, isso é muito difícil. Não é fácil. E daí você pular e começar pequenininho e fazendo literalmente tarefa de estagiário. Não estou brincando, mesmo. Voltei e foi muito bom, né? Começar a aprender de novo linguagem de programação e começar a falar em modelos escaláveis, e ler que nem um louco. Então foi um negócio bem bacana. Mas a decisão, acho que talvez a maior decisão interna, né? Até você estar convicto e falar, eu vou fazer isso e começar a se preparar. Mas isso foi durante a pandemia, né? Então teve um agravante aqui, que essa sucessão aconteceu bem durante a pandemia. Então estava muito mais complicado a relação de como fazer uma sucessão de forma remota. Mas no fim deu tudo certo. Hoje, talvez aprendendo um pouquinho nas próximas empresas que eu for fazer, eu vou fazer um negócio muito mais estruturado, né? Você fazer uma sucessão programada, com etapas, com uma delegação. Você tem muita ciência nisso já, sim, né? E acho que funciona melhor. Hoje olhando, daria para fazer de uma forma bem mais estruturada, com uma passagem de bastão. Mas, de novo, como vida empreendedora, você simplesmente faz, né? A gente é muito fazedor. Sim. Então, você faz e vai arrumando. Enquanto o avião tem queda livre, você já vai consertando a asa, o pneu, e no fim dá tudo certo. A associação foi interna ou você trouxe alguém de mercado? Interna. E o que facilitou muito foi que a associação foi feita pro meu irmão.
Então, na Vitacom, na história da Vitacom, o meu irmão morava fora do Brasil, ele morava em Nova York. E quando eu estava em determinado tamanho da Vitacom, ainda bem no começo, eu comecei a precisar de ajuda, estava crescendo muito. E o mercado americano não estava numa época muito boa, tinha sido aquele grande crash que aconteceu. Ele trabalhava já em real estate? Ele trabalhava em real estate em Nova York. Tá. E eu falei, pô, vem para cá trabalhar comigo. Então a gente já estava há muito tempo junto, né? Você tem esse laço familiar que é muito bom, a gente se dá muito bem. Então foi feita uma sucessão para ele, o que facilitou muito. Então você tem um grau de confiança, você tem uma afinidade, então isso foi muito bom. Então, quando eu tenho uma pessoa interna, pode ser da família ou absolutamente nada a ver, mas que você já tem uma convivência, né? Já tem uma confiança formada, um histórico, isso ajuda muito. Então, nesse aspecto, foi muito favorável. Tem um estudo recente que eu estava lendo sobre o processo de sucessão, que a sucessão interna dá 60 e poucos % mais certo do que uma sucessão externa, né? Trazer alguém para suceder. Exatamente. É muito melhor você trazer alguém que já está na estrutura, porque existe uma cultura. E aí entra o porquê disso, por conta de cultura, né? Total. Se você traz uma pessoa externa, talvez ela não tenha cultura. Talvez tenha, né? Às vezes dá, mas estatisticamente falando, é mais difícil você trazer uma pessoa que conheça aquela cultura. Porque cultura você não aprende na leitura, né? Você aprende no dia a dia, na conversa, no momento delicado que você tem que tomar uma decisão. Cultura você não consegue aprender no curto prazo, né? Você aprende no longo prazo. Concordo plenamente. Eu vou além. Eu acredito muito que os grandes desafios na companhia, você tem muito mais chance de sucesso de você você colocar alguém que veio da tua base, da tua formação, da tua cultura, em que exista já uma relação de confiança. Então, sempre nas minhas empresas, eu dei preferência por trazer alguém de dentro. Então, você oferece o cargo, você busca na companhia pessoas que têm talento, que poderiam exercer aquela tocar aquele determinado desafio. E só quando esgotou, não tem jeito, é uma qualificação muito específica, ou não temos tempo, ou não tem realmente disponibilidade, aí você busca externo. Mas eu adoro formar gente de casa. Na House, a gente está com a nossa base, né? O nosso grupo de heads, que a gente chama, é o mesmo praticamente desde a fundação. Legal. As pessoas que foram integrando, né? Que foram entrando na jornada, mas é um grupo muito coeso, um time que joga junto, e isso faz toda a diferença numa empresa. Você aprende também que talvez a grande função, né, do CEO, e eu demorei para aprender, eu sou engenheiro e te falei, eu comecei a empreender muito cedo, eu não tive uma grande formação, foi muito aprendido na prática. Obviamente, pessoas, e depois o CEO ele é um cara que tem que tirar o atrito, né? Talvez a maior obrigação é ir tirando os atritos para a coisa acontecer, e depois é um grande armador de time, né? Colocar as pessoas no lugar certo, ter a motivação. Então são 3 atribuições que não se fala muito, para a gente não se ensina em nenhuma faculdade, e no fim é o que vai fazer a diferença entre os CEOs, líderes bem-sucedidos, e aqueles que provavelmente vão ficar mais estagnados. Qual é o seu principal hack para a gestão de pessoas enquanto CEO? Mero exemplo. Exemplo. A ver, não sou nenhum... não sou sou engenheiro. Uhum. Fiz a faculdade corrido porque estava trabalhando, já tinha empresa. Não, assim, gosto muito de ler, estudo, assisto muita coisa, mas assim, a forma como eu entendo que é insubstituível, que arrasta, é o exemplo. Boa. E falando agora, mais uma vez, sobre o processo de expansão da House, como é que foi esse processo de expansão? Como é que o mercado te viu, levando em consideração que a House é uma spin-off da Vitacom? Porque me vem à cabeça, por ser um mercado muito tradicionalista, as outras empresas olharem com um certo receio. Nossa, mas eu vou, sei lá, entregar meu cliente para esse cara? Será que faz sentido eu fazer uma parceria com ele? Como é que foi isso? Então, como tudo na vida, tudo pode ser bom e pode ser ruim. Mas qual foi o aprendizado, tá? A Vitacom, ela só atua em São Paulo. Entendi. Então, pode ser que na cidade de São Paulo e ainda em alguns bairros determinados eu possa ser visto como concorrente. Mas é bem delimitado essa região. Então, tirando esse quadrilátero muito restrito de São Paulo,
Então, todo mundo, eu não tenho potencial concorrência. Depois, um outro ponto que eu acho que ajudou demais, existia aí uma grande admiração pelo trabalho feito na Vitacom e pelo nome, etc., que foi abrindo muitas portas. Assim como você falou, 65% da chance de você ter uma sucessão interna ser muito mais bem sucedida. Hoje, olhando para as startups, eu invisto em várias e gosto muito, vários amigos em Endeavor e muitas outras participações. Eu entendo que a pessoa conhecer muito do seu setor é um caminho importantíssimo para que a startup seja bem sucedida. Verdade. Tá? Em outras palavras, eu vejo gente que cai de gaiato. O cara era um baita do empreendedor ou um baita do executivo num setor. Ele vai fazer agora uma startup nesse outro setor porque é muito grande o mercado e vai dar muito dinheiro, mas eu não entendo porra nenhuma. Vai dar merda. Meu irmão, assim, o que acontece? Pode ser que uma em muitas, elas acabam sendo tão disruptivas, até mesmo porque não tinha esse conhecimento, que às vezes pode virar realmente uma grande empresa e ela mudar todo um mercado. Mas a regra, né, em geral, eu vejo que o conhecimento daquele empreendedor sobre o seu mercado, então ele entende aonde ele tem que chegar, quais são as dores, como que é algumas mecânicas. Isso é importantíssimo para o sucesso da startup. É óbvio que ela vai tentar resolver uma dor nova, decupar ou disruptar um mercado, mas isso não impede ou é muito bem-vindo o conhecimento prévio daquele mercado. Então, você que é empreendedor, eu recomendo demais, se você quer começar uma startup, uma nova jornada, tenta ficar numa zona de conhecimento, porque isso vai ser muito favorável para você em vários aspectos. Eu acho que é um fator muito importante. Boa. Quando você olha para a House, existe também um outro ponto muito interessante em termos de modelo de negócios, que é que a House é uma asset light, né? Enquanto na Vitacom você, enfim, é tijolo, né? É pesado. E a House é leve, né? Não que seja mais fácil o trabalho, mas você necessita de menos esforço financeiro, de capital empregado. A escolha da House também foi um pouco por isso? A escolha da House, sim, eu admiro muito os modelos Asset Light. Asset Light, para quem não sabe, é zero ativo. Isso. Você sabe que nem os computadores, nem mesa, nem computador, eu não tenho nada. Pensa num cara leve. Ninguém pode ser mais leve do que eu. Eu não tenho um ativo. Nosso balanço não tem zero. Eu não, nada. Tudo é alugado, tudo é por assinatura. Então, isso é lindo, né? Não tem absolutamente nenhum ativo. E aí a gente conseguiu uma proeza que nós somos a maior incorporadora do Brasil sem ter um tijolo. Então, se você pegar o VGV lançado da House esse ano, ela é muito maior, algumas vezes maior, do que as maiores incorporadoras do Brasil. Que louco. É muito louco, né? Então, isso é insano. E eu vim do mercado que talvez é o mercado mais heavy, né? Você tijolo. Então, cada terreno hoje em São Paulo, com facilidade, 100 milhões. É muito fácil você chegar em terrenos. E daí é empreendimento, e é construção, ativos, é um negócio... Banco, é ultra heavy. Então, para mim, assim, foi um grande choque. E um choque positivo, porque é tudo muito rápido, né? Dinheiro na veia, mudança muito ágil. Então você sai praticamente de um transatlântico e está pilotando um jet ski que muda de direção, de velocidade instantaneamente. É muito legal e é um desafio porque essa velocidade também pode te acarretar a cometer alguns erros ao longo da jornada, mas em geral é muito legal. Eu altamente recomendo. E daí, às vezes, as pessoas ficam muito tentadas, né? Sair do modelo asset light. Agora eu vou ter loja, agora eu vou comprar ativo, vou alugar carro, agora eu vou comprar carro, o carro é meu, vou comprar apartamento. E a gente manteve essa disciplina muito forte. Isso é uma máxima que a gente não põe R$1 em ativo. Legal. Então, é tudo tecnologia, gente e desenvolver processos para, de alguma forma, integrar, melhorar, mas nunca com dinheiro em ativos. Engraçado, né? Que um modelo de negócio é muito pesado e o outro é muito leve, né? É o oposto. É o oposto. Sabe que eu estava conversando inclusive com os donos da Minimal Club, que é uma empresa de roupa. Conhece? Sou usuário, pô. Que bom, então vai já ganhar o nosso prêmio aqui. A Minimal é parceira aqui do Papo de Seu. Tem até postagem. Os caras muito bom, né? Muito bom. Bom no marketing, puta produto bom. Pô, os caras são... demais. E eles são DNVBs 100% digitais, né? E aí, conversando com o Bento... louco.
Aí, essa aí eu me amarro. Pô, galera, ó, amarelão agora. Essa aqui é legal pra quando tem na Paulista ali, que a gente vai manifestação, tá um amarelão ali, já tá Já chama a atenção. Pô, show de bola. Obrigado, galera da Minimal, e obrigado, Arizão. Show. E uma questão que eu falo muito com eles é que eles são DNVB 100% verticalizados em internet, mas muitas vezes eu me ponho perguntando se eles deveriam ter loja e tal, e eles, não é o momento. Isso é uma coisa bem discutível, né, cara? Eu acredito muito no híbrido, né? Mas, olha, e daí falando um pouquinho de canal, né? Daí que a gente sacou? Olha que legal isso. Quando a gente estava administrando os prédios, os apartamentos nos prédios e tudo mais, e aí a gente percebeu, primeiro, o retail, de certa forma, está sucumbindo, né? Então, as pessoas hoje comprando muito no digital, ou até vão no físico experimentar, ver e compram no digital, porque é mais barato e tal. Eu não compro mais em loja física. Eu também não. Então, é uma pena, porque perto da minha casa tem muita loja, e eu era um cara que frequentava muito elas. Só que daí começou a ter tudo disponível online, mais barato, mais rápido, entrega no mesmo dia, e acabou perdendo o sentido. E aí, o que acontece? Pô, eu sou a Minimal, eu vendo uma camiseta, tá? Pô, mas camiseta, pô, o cara quer sentir amor. Como é que eu convenço um cara? Eu sou muito bom no online, tá? Mas mesmo assim, minha taxa de conversão, ela tem as limitações. Pô, o cara precisa ver a textura, ver a cor, muitas vezes experimentar. Você imagina a pessoa comprar um sapato, um tênis, um óculos. Tem coisa que, por melhor que seja no digital, puta, você precisa ter o touch, você precisa testar um tênis de corrida, precisa, às vezes, pegar um celular para testar o negócio. E aí, o que a gente sacou, né? Que o prédio é o único lugar que a pessoa obrigatoriamente vai todos os dias. Ela fica a tempo. Muitas vezes é o lugar onde ela se exercita, é o lugar onde ela espera o elevador, é o lugar onde ela recebe os amigos. Cara, o maior PDV, o PDV de presença obrigatória, diária, com maior tempo de frequência. Sabe, antes da pandemia as pessoas ficavam em casa cerca de, por dia, esse número variava mais ou menos entre 12 horas, né? As 8 que você dorme, mais umas 4 horinhas. Pós-pandemia, sabe para quanto saltou esse número? Não sei. 18. Caramba. 18. Então, 18 a 19. Então, as pessoas ficam muito mais tempo em casa, trabalham em casa, almoçam, comem. Então, ficou um número de utilização. Então, qual foi a grande sacada, né, da House? Foi levar o retail, o comércio, os produtos para dentro do prédio. Então, olha que legal, já está pago o IPTU, já está pago segurança, já tem ar-condicionado. Então, custo zero. Então, eu vou lá, eu sou a Minimal. Eu monto ali eu quero pegar teus prédios no Brasil, eu quero botar uma arara ali com a grade de camiseta. O cara, enquanto ele está esperando o elevador, puta, olha que legal essa camiseta, bonita, puta textura, pô, vou comprar uma. Então, você passa a ter um espaço de consumo espontâneo, de passagem, que muda o jogo. Então, você não só torna o prédio multifuncional, como você consegue levar o retail, as indústrias, para dentro da casa das pessoas. E você imagina o poder dos dados, Dario. Eu sei que horas o cara chega, se domingo ele vai, se tem churrasco, se eu tenho que botar a camiseta regata ou de manga comprida. E aí você começa a ter uma potência. E a nossa meta, né, pro time, hoje você tem a maior franqueadora do Brasil, ela tem um número X de lojas, se não me engano, 4 mil e poucas lojas. A nossa meta é passar essa maior franqueadora em 1 ano e meio. Caramba! Então a gente quer ter o maior número de PDVs do Brasil e distribuir de uma forma muito intensa esses produtos, né? Pode ser desde um sorvete, um vinho, uma camiseta, um aparelho digital que as pessoas possam experimentar e comprar. Porque eu acho que a grande dificuldade hoje da indústria, muitas vezes, é que as pessoas experimentem alguma coisa nova. Né? Eu compro online, faço supermercado, eu sempre faço a minha compra. Como é que eu vou experimentar um novo sabor? Eu já conheço a roupa que é meu tamanho, que funciona para mim. Puta, legal, eu vi lá na internet, mas para mim é mais uma camiseta. Se eu não for aqui ver, pô, puta malha legal, que corte bacana, experimentei, dificilmente eu vou comprar. Então começa. Eu nasci no real estate e olha onde eu vim parar, irmão. Tô cada vez mais. Tá mais uma retail tech hoje do que uma prop tech, que seria as origens, né? Então eu sou o cara, eu era o cara do tijolo, né? Há poucos anos atrás, eu era o cara heavy do tijolo. Hoje eu tô light e cada vez mais migrando pro retail.
Isso é vida de empreendedor, isso é vida de CEO. Você acaba tendo que fazer parceria com diversas empresas. Mas antes até dessa pergunta, você faz muita ativação dentro da House? Porque eu acho que para as marcas isso também é muito bom, né? Você tá ali, como você falou, 18 horas, o cara vai entrar, dependendo da marca, cara, é um baita ponto de ativação, né? Porra, fudido. Então, esse é o ponto. A empresa é nova, a gente está começando, então existe um education aí, né, do que a gente está fazendo. Mas sim, a ideia é trazer várias ativações, que pode ser desde um sampling, pode ser só uma exposição, pode ser na área comum, pode ser na casa da pessoa. Então a gente tem um poder de distribuição, de gerar dados para a indústria que são poderosíssimos. Mas o que eu quero ser, de fato, é um canal de consumo. Boa. Né? Pode ser para a padaria vizinha que começa a vender pãozinho dentro do prédio, expande o canal dela. Imagina assim, eu sou uma loja de bairro, eu consigo gerar 50 leads por semana que entram na minha loja. Pô, você imagina se eu levar o meu produto para 200 prédios em volta, a custo zero, porque já está tudo pago, ali eu só vou expor, e eu aumento minha capilaridade para milhares de pessoas que frequentam aqueles prédios diariamente. Então pode ser uma lanchonete, pode ser uma loja de roupa, pode ser uma loja de eletrônicos. E você tem esse poder da experimentação, né? De pegar aquele comércio, aquela compra espontânea, em que a pessoa está entrando em casa, estou com uma fome, ou preciso sair, preciso de uma camiseta amarela para sair, eu vou lá e compro. Então, está sendo muito divertida essa jornada, um baita de um aprendizado, dado que não acaba mais. Então, é análise de dado o dia inteiro, as reuniões, dash para todo lado. Isso tem sido incrível na cultura, porque o mercado de real estate ele é totalmente analógico, né? A galera vai na intuição, o jogo, tem até uma pesquisinha ainda bem rudimentar, né, que se faz, ainda aquela entrevista meio one-on-one ali. E hoje, a House assim é reunião, 50 dashes tela, o que as pessoas estão comprando, por quê, como é que a gente aumenta, onde é que estão os gaps. E é insano assim as discussões. E agora, graças a Deus, tem o AI que pelo menos você consegue processar. Você imagina assim, são centenas e centenas de prédios rodando, com centenas de marcas, com milhares de usuários, e a gente tem desde o dado do número de deliveries que ele pede da internet, de todo o consumo de centenas de serviços, e daí você começa a cruzar tudo, né? Então, quando o cara tá no churrasco de domingo, ele compra cerveja, ele quer a batatinha também, e ele já aproveita para lavar roupa. Aí você começa a fazer um itinerário. E agora eu preciso de um parceiro que também vende vinho ou churrasco, porque o cara quer a carne, ou vende carvão, porque acaba o carvão. E aí você começa a fazer os cruzamentos de dados, e de novo, tudo isso dentro da casa da pessoa. E aí começa a vir o desafio logístico. E por aí vai. Mas é aí que é o legal, aí que o jogo começa a ficar divertido. E de novo, eu só queria começar a administrar um apartamento e eu era o cara do tijolo, aonde eu tô hoje. Cara, mas essa questão que você falou agora é muito do que você começou dizendo no podcast, que é a adaptabilidade, né? Total. É você entender aonde os caminhos vão te levando para você conseguir mais mercado e posicionar mais a tua marca. Isso que é um ponto muito legal. Falando agora sobre jornada, você me descreveu um pouquinho de exemplo de jornada. Na prática, quando o teu consumidor quer te consumir, ele tem um app da House e ele pode pedir tudo pelo app, ou a gente está falando... Eu já fui numa House, eu já fiquei em House, e a gente sempre tem aquela área comum repleta realmente de serviços. Isso, de fato, eu vi um diferencial muito legal, porque eu passei lá, cara, cansado, saio daqui às vezes 9, 10 horas da noite, cara, quero comprar, sei lá, alguma coisa para comer e água, sei lá, tomar uma cerveja para o meu final do dia, eu encontro tudo ali. Mas eu acredito que a gente pode ter... eu acho que dentro do teu roadmap você vai ter mais ativações, mas eu queria entender um pouquinho de exemplos de jornada. Quando ele vai comprar, ele compra no teu app. Como é que funciona isso na prática? Então, o mundo ideal é que seja tudo feito pelo app. Tá. Né? Então, é tudo integrado. Então, a gente começa a colocar... Então, se ele vai lavar roupa, ele lava pelo app. Se ele aciona a máquina automatizada pelo app, para ser mais específico. Ele compra está com fome, quer comprar uma cerveja, ele vai comprando pelo app. O que a gente entende também, tá? Hoje é importante você dar a multicanalidade, a múltipla opção de compra. Porque tem gente que não se adapta bem. Você tem, por exemplo, pessoas de mais idade
que muitas vezes não conseguem ir muito bem, pegar o app, escanear, código de barra e tal. Essa pessoa prefere comprar pelo POS. Ou Certo. prefere ter outra modalidade. Então, a pessoa pode, e o ideal é que faça de forma tudo integrada, mesmo porque pelo app ela controla as funcionalidades do prédio, então ela fala com a portaria, aluga a área comum, etc. E ela faz as compras de serviços e de produtos dentro do prédio. Agora, a gente entende que tem pessoas que preferem fazer uma compra um pouquinho mais mecânica, né? Passar lá o cartão de crédito ainda, ter o POS, ou até falar com uma pessoa. Em alguns casos, você tem a venda de algum produto que tem uma pessoa assessorando. E está tudo certo. Então, a ideia é ter essa multicanalidade. Mas sim, a resposta é pelo app. E para mim é maravilhoso, porque a gente tem uma coleta de dados, quando é feito pelo aplicativo, que é gigantesca, que permite a gente melhorar, aprimorar o produto, trazer novos produtos para o prédio e assim ir melhorando a jornada do morador cada vez mais. Outra coisa legal, né, que foi quando a gente começou, era sempre os locatários, né, eram as pessoas que alugavam apartamento, geralmente em short stay. Hoje a House está muito maior e muito mais presente em prédios de moradia. Então, são prédios de família, então você pega lá, por exemplo, prédios de 3, 4 dormitórios, famílias, e tem os mesmos itens de consumo, então consumo e serviços. Então tem lá o carro compartilhado, tem o dia do rodízio, tem o mercado, tem a limpeza, tem a manutenção, então tudo isso vai ajudando. E no fim o que a gente quer é que as pessoas tenham mais tempo. Né? No fim, você está lá morando num prédio que tem essa multifuncionalidade, que ele está equipado com a nossa tecnologia. Então a ideia é que a pessoa tenha economia de dinheiro, né? Porque é tudo mais barato, uma vez que você não tem os custos operacionais do retail tradicional, nem de envio no caso da internet, né? A logística é muito mais eficiente e você tem uma economia de tempo muito grande, porque está tudo à mão, é muito prático. Isso nos orgulha bastante. Então, esse é o nosso grande princípio ali, é reinventar a moradia, trazendo economia de tempo e de dinheiro. Seu objetivo com a House é exit? É o que você espera criando, mais uma vez, um baita business? Eu não penso muito. Acho que primeiro, né, a captação de recursos tal, é quase que um job description do empreendedor. Claro. Acho que desde que é uma coisa por gente. Se você quer fazer algo grande e relevante, ou você nasceu numa família bilionária, ou você vai ter que, de alguma forma, captar recursos ou crescer muito lento organicamente. Então, sempre foi parte da minha jornada na Vitacom, negócio com fundos soberanos, com grandes fundos de investimento estrangeiros, e aqui com fundos de venture capital, que ajudam a expandir. Acho que, obviamente, todo empreendedor, sem nenhuma demagogia, sonha aí com um movimento de abertura de capital, de liquidez. Mas hoje, para mim, não é uma questão de crucial. E então, não é algo que está na minha agenda. Sim, captar para poder crescer mais, acelerar, contratar mais gente, fazer mais tecnologia. Acho que isso sim, né, fazer algo de alto impacto. Isso é algo que me motiva, me move bastante. E onde pode chegar, a minha visão hoje é mundial. Né? Desde o nome, quando a gente pensou no nome internacional, ter o domínio.com para poder fazer algo escalável. Já estamos olhando com o pezinho desde essa última rodada, olhando um pouquinho fora do país, já fazendo algum tipo de reconhecimento. Então isso me atrai bastante. Agora o resto é consequência, né? O resultado de se algum dia vai rolar algum M&A, se vai rolar algum tipo de saída ou alguma captação muito relevante com algum tipo de venture ou private equity, eu acho que é uma consequência do bom trabalho e dos resultados. Hoje a House já passou por quantas rodadas e como é que está essa questão em termos de captação? Quero entender como é que foram os desafios para isso. Bem no comecinho da empresa, isso foi, quando eu fundei a empresa, era praticamente 6 meses antes da pandemia. E então a gente fez uma primeira rodada que eu entendia que era muito importante ter pessoas com cabeças brilhantes e ter o VC backed da companhia. Então a gente recebeu um aporte ainda na empresa pré-operacional. Foi aí um pre-series A, digamos assim. E agora, há 2 meses, a gente fez uma segunda captação, que foram outros venture capitals que entraram para fomentar aí crescimento. É growth na veia, né? Então, modelo validado, você tem dinheiro para poder acelerar crescimento, promover essa expansão nacional, alguma coisa de internacional, botar os modelos para rodarem. Então e o mercado está difícil, né? Então acho que o mérito de captar agora nesse momento mais seco, né? Até a gente brinca que a gente sempre foi um dromedário, né? Um camelo. A empresa dá lucro há muito tempo já, né? A empresa, a House, já há alguns anos, ela já entrega EBITDA positivo. Isso eu acho que é muito da cultura, né? Talvez do
cultura empreendedora, de ter passado, talvez o lado heavy do negócio traz os seus benefícios, né? Sim. Então a gente sempre entregou o resultado e isso foi muito bom para a companhia, principalmente nesse momento, né? Os fundos hoje eles olham muito mais quem tem resultado e se ele crescer, ele vai gerar mais resultado do que ele investir num negócio que ainda ele vai descobrir como é que ele vai dar receita ou vai queimar muito caixa. Então a gente vem de uma geração de dromedários e a gente quer ser a primeira empresa, uma dromecórnio, né? Quer dizer, um dromedário que botou um chifre na testa e virou um unicórnio, mas que ele veio de uma disciplina, de uma outra geração, que nós somos a geração nascida na pandemia, né? Uma geração que ainda não despontou, porque nem deu tempo ainda, né, de recuperar e tal. Então você teve uma primeira geração que foi muito bem sucedida aí proveniente de 2010, 2009, que amadureceu, foram empresas que se tornaram grandes. E aí você tem a nossa geração, que é a geração pandemia, que é uma geração muito resiliente, né, cara? Uma geração muito cascuda, porque teve que sobreviver no ambiente nuclear tóxico ali do mundo sem receita, sem saber para o que ia acontecer, quase zero de venture disponível durante muito tempo. E quem chegou agora do outro lado tem muitas qualidades. Sim. Em geral. Então eu acredito muito nessa geração, que ela vai dar muita alegria para muito investidor, para muito venture capital, mas principalmente vai criar aí uma nova era de startups que são muito mais focadas em modelos que tenham fundamentos de retorno mais, como eu diria, mais fortes, mais intrínsecos no business. Boa. E isso também é importante até para você, de alguma forma, trilhar caminhos maiores, né? Porque quando você tem uma única estratégia de cash burn e tem startups que às vezes precisam passar por essa estratégia, não é que está mais certo ou está mais errado, mas um fato é que quando você tem uma empresa que gera caixa, né, que é positivo em termos de EBITDA, você tem uma possibilidade de crescimento muito mais interessante e estruturante, né? E olhando para o mercado internacional, hoje isso é game changer, né? Muito. Se a gente for pensar, sei lá, house nos Estados Unidos, Europa... Mas eu tomei muito não, Dariusão. Vou te falar que era muito mal visto. Então, quando a gente recebeu a primeira rodada, e obviamente teve o período da curva J, né, que queima a caixa, quando eu tinha, em algum momento, que a gente começou a fazer uma prospecção e a empresa já estava dando resultado, era muito criticado, porque era época que era feio gerar caixa, né? Você não está queimando, tal. Caramba! Não, e tomamos muito não, mas muito mesmo. Você está gerando caixa que você não é escalável, se o business está dando, quer dizer que vocês não estão agressivos o suficiente. Então eu tomei vários feedbacks desse. E eu falei, cara, eu vou manter no fundamento, não vou ceder, porque eu acho que se o negócio está indo bem, ele realmente ele está tracionando, não vejo por que mudar. E depois foi até por necessidade, né? Você teve um período de secura, que ou você dava caixa e gerava resultado, ou provavelmente você não ia mais existir, porque realmente acabou, o dinheiro deu uma secada muito forte. E no fim, hoje o pessoal fala, né? Agora é promissor, tal. Mas eu tenho um painel meu dos nãos e dos porquês dos nãos. Que legal. Então, para lembrar, eu tomei muito não. E acho que isso... Eu sou... É engraçado, mas eu sou muito movido reverso. Então, quanto mais não, quanto mais adversidade, para mim, melhor para a performance. Então, acho que tem gente que é ativada, né, no momento mais crítico. E quanto mais não eu tomava, eu falei, puta, cara, agora que eu preciso entender o porquê, o que a gente tem que mudar, o que vai ter que ser feito, e a gente ia se desafiando, mas eu guardei os nãos para lembrar primeiro que quantos nãos a gente passou, né? E até para explicar para o time que não é no primeiro, não é no 10º, não é no 50º, não é no 100º não que você pode desistir. E aí as justificativas, né? Às vezes as pessoas se deixam abater. Então, você que é empreendedor, que tomou um monte de conselho de alguém sentado atrás de uma mesa, que acha que entende do teu mercado, que sabe o que você está fazendo, ou que conhece os teus sentimentos e a tua paixão. Irmão, esquece. As pessoas têm que ter a confiança, o amor, porque
puta, o que eu fui desmotivado, desde a Vitacom, né? Eu te contei, isso não vai dar certo e tal. Mas aqui, principalmente, por uma série de fundos de venture capital, eles não estão errados, tá? É a tese dele, é o feedback. E, aliás, eu ficava muito feliz quando eu recebi um feedback. Mas muitas coisas do gênero, né? Então, de novo, dando resultado, sendo escalável, esse business não vai prosperar. Tem empresas que vão te engolir, que hoje não estão mais aqui. Então, foi muito, assim, vários deles. E eu gosto de lembrar e até mostrar para o time. A pessoa fala, pô, chefe, fui lá vender o negócio, tomei não, ninguém quer. Eu falei, quantos não você tomou? Ah, tomei 20 nãos. Vem cá, amigão. Eu abro a lista assim e falo. De não entendo, vem aqui. E aí, tanto que um dos nossos principais valores é a resiliência. Então, cara, a gente é muito resiliente. A gente vai até conseguir. Não tem outra opção. Você sabe que isso, o empreendedor que é raiz, isso acaba sendo energia, né? Combustível. Quanto mais não você toma, mais você fica fuleiro e você fala, agora eu vou. Você sabe que no esportista também, né? Você pega grandes esportistas, né? O tênis, você vê claramente. Sim. Hoje os top ranqueados, o cara tá na diversidade, tomando. O cara tá no match point. O cara tirou energia da onde, né? Aquele atleta olímpico, por tantas histórias aí do Phelps, né? Que o cara foi nadar, caiu o óculos dele, o cara acabou a prova, bateu o recorde mundial com água na cara, sem óculos de natação. Eles falam, de onde o cara tira? Na diversidade máxima, o cara busca, não se sabe da onde, mas aí que ele performa melhor. Acho que é uma qualidade muito bacana para cultivar. Você sabe que eu comecei a jogar tênis por isso, cara? É mesmo? Porque eu vi que tênis era difícil. Aí eu falei, cara, esse negócio é muito difícil, eu tenho que aprender isso. Cara, eu tô viciado em tênis, assim, deve ter uns 6 meses. Assim, eu tô rato de quadra. E não jogo bem ainda. Mas assim, você pode me chamar pra jogar tênis, eu vou. Eu faço feio, mas eu fico lá porque eu falo, cara, eu tenho que aprender esse negócio a jogar direito. E tênis é um puta esporte, porque ele leva o esporte, tem o lado social. Eu acho muito bacana. Bacana. E você também é um baita esportista, né? Eu sou, mas com bola não é meu... Minha praia não é bola, né? Você botou uma bola, fudeu geral. Mas você faz um monte de... Eu sou triatleta já. Fez Ironman, né? Já fiz. Eu sou triatleta há 30 anos. Então, isso é legal também, a consistência, né? A gente tava falando né, do teu podcast, que, muito legal. Você tem uma consistência, né? Você já tá lá, centenas de capítulos, e vai lá, e vai. E as pessoas gravam 2, 3 e param. Desistem, né? E isso é outro ponto, né? O empreendedor, o CEO, ele tem que ter essa constância, né? As pessoas acabam... tá pertinho de virar o jogo e tal. As pessoas desistem hoje da empresa, do casamento, do trabalho. As pessoas estão muito... Futilidade não é a palavra, mas elas estão desistindo muito cedo, muito fácil. Total. Né? Vira e mexe, a molecada hoje. Não, eu quero ir testar outra coisa. Eu falo, galera, vocês não completaram uma jornada. Você não viu? Entra numa empresa, vai... vê captar recurso, vê crescer, vê ter um exit. Aprende com alguém que pode te levar para outros patamares. E eu vejo hoje isso para tudo, né? Tá muito fugaz, as pessoas desistindo de tudo muito fácil. E daí, geralmente, essa desistência, geralmente, quando está muito perto do ponto da virada. Né? Você tem lá o tipping point, ali o turning point do negócio, e a pessoa está quase lá naquele momento de achar o nirvana, e aí desiste. Então, não pode. Tem que ter constância e frequência. E constância é diferente de ser cabeça dura, né? Total. Porque você falou constância e adaptabilidade. Constância é você seguir. A adaptabilidade é você entender os obstáculos e ser maleável a eles, né? Exato. Porque muita gente confunde constância com, basicamente, botar um cabresto na frente e ir reto toda a vida que nem um lunático, né? O famoso apaixonar pela solução, né? Famoso. O cara vai até o fim, e não se liga que tinha que ter mudado. Eu gosto muito do caminho da água, né? A água, ela segue o curso dela e ela vai achando o caminho em que ela tem que seguir. E essa adaptação, né? Essa capacidade de achar caminhos. O objetivo está lá, então a água ela vai percorrer, ela vai seguir o declive, mas ela vai achar os caminhos dela para chegar naquele ponto. Acho que a vida do empreendedor, a fluidez é muito por aí. Boa.
Cara, ali o papo tá ótimo. Tô me amarrando aqui em conversar com você. A gente já tá chegando aqui no finalzinho do podcast. Mas antes de terminar, eu queria que você desse uma dica para os empreendedores de mercado imobiliário nesse momento que a gente está em termos de Brasil, em termos de momento de mercado mesmo. Que dica você daria para esse cara que de repente quer se reinventar e não sabe como começar, não sabe qual o próximo passo ele deve dar? Que dica você daria? Eu vou dar 3 dicas, pode ser, Daniel? Pode. Tá? No pedido de 1 eu vou dar 3, tá? Uma que eu gosto muito, que eu pratico, as minhas maiores inspirações, elas vêm de um mercado externo, que não é o mercado imobiliário. Então, onde eu mais aprendo é olhando para outras indústrias, ou aprendendo, ou me lançando em eventos, desafios. Então, indústria automobilística, tecnologia, consultoria, é ali que se aprende. Então, eu gosto muito. Então, às vezes eu vou em evento, absolutamente nada a ver com a minha indústria, ou vou conversar com outros empreendedores, e é muito, muito rico. O segundo, que hoje ninguém faz nada sozinho. Né? Cada vez mais os mercados estão segmentados. Então, no nosso mercado, você tem alguém que é bom de venda, alguém que é bom de marketing, alguém que é bom de tecnologia, alguém que é bom de construção, alguém que é bom de incorporação. E não dá para fazer tudo, não tem escala, não tem dinheiro para fazer tudo. Então, o modelo hoje é colaborativo e associativo. Então, busque soluções que complementam o seu negócio. Você tem que montar um core. Né? Naturalmente, a gente já faz isso, mas às vezes a gente esquece. Então, o incorporador ele tem lá o arquiteto, tem o projetista de hidráulica, de elétrica, o calculista. Já é uma formação de um squad, que é a palavra bonita, mas já é um squad para fazer um prédio. Agora, esse squad precisa ser ampliado. Então, você precisa ter uma empresa fodida de marketing, outra que traz tecnologia, outra que traz serviços, que agrega valor. Então, é importante o incorporador entender que a evolução e o progresso do seu negócio está muito atrelado a fazer as parcerias no modelo colaborativo com outras empresas que entendam. E por último, e talvez esse é o mais importante, que você tem que ser completamente apaixonado pelo seu negócio, a ponto de se perguntar o que você quer fazer. Você prefere... Que time você torce? Flamengo. Você prefere ir no jogo do Mengão ou você prefere ir trabalhar, prefere ir no plantão de vendas e visitar a tua obra? Então, eu diria que a paixão tem que ser a um nível de falar eu prefiro ir na obra e no plantão, e essa paixão tem que ser extrema. Porque sem paixão não tem resiliência, sem resiliência não tem negócio. Então, eu diria que você tem que ser completamente apaixonado pelo teu negócio a ponto de ser a coisa que você mais gosta de fazer. Então, se você me perguntar hoje, Dario, Ale, o que você quer fazer no teu fim de semana livre? Irmão, eu torço pro São Paulo, tá? Então, você prefere ir no jogo do São Paulo, prefere ir ver um filme, prefere ir num plantão de vendas ou prefere visitar um prédio teu? Eu prefiro ir num prédio, eu prefiro ir visitar um projeto. Por gosto, literalmente por paixão pelo negócio. É o que eu gosto de fazer. Mais do que qualquer outra coisa ou qualquer outra atividade. Então é isso que acho que faz a diferença, né? A paixão. Então são as 3 dicas aí que gostaria de compartilhar aí com o nosso público. Cara, golaço. Aula. Tem que ser professor também, cara. Coração. Eu adoro, sabia? Professor eu não diria, mas eu tive que aprender a falar em público, palestras e tal, que eu acabo fazendo bastante. E por necessidade, não é nato de forma alguma. Mas também foi como empreendedor, ou eu comunicava, ou eu não ia chegar em lugar nenhum, eu ia estar ainda no kitnet sendo criticado. Então eu tinha que contar a minha história, visão, né? A visão. Então acabou sendo uma necessidade. Golaço. Pessoal do Papo de CEO, esse foi o papo com o Ale da House Vitacom. E não deixem de curtir e compartilhar esse podcast, dar like. Cara, manda para todo mundo que é empreendedor, manda para o teu amigo que também mexe com o mercado imobiliário e manda principalmente para o teu amigo que quer fazer um turning point na vida. Porque o que o Ale trouxe aqui foi fazer um turning point de um negócio que era tijolão e virou um business totalmente asset light. Ele foi da água pro vinho, né, velho? Esse que eu acho que é o grande aprendizado aqui. Como é que você consegue se reinventar e ainda construir negócios ainda maiores do que o seu antigo, né? Porque eu acho que é isso que você tá fazendo, né, velho? Puta corte esse, hein, Dario? Olha aí, ó. Corte, hein? Corte. Boa, manda o corte aí, André. Faz direito, hein, pô. Tamo junto. Claro.
Minhas redes sociais, Dario_Pérez, vocês já sabem. Não deixem também de seguir Papo de CEO. E suas redes aí, Ale? Aí tem o LinkedIn, Alexandre Laffer Frankel, e o meu Insta, Ale Laffer. Eu funciono super bem no Insta, então a galera manda direct e tal. Vai ser um prazer aí, Ale Laffer. E obrigado, Dariozão, que delícia de papo. Muito bom sempre conversar com empreendedores. Eu adoro, faço parte de vários grupos, mentoro, invisto. Para mim, estar junto com empreendedores é sempre um prazer. Parabéns pelo teu trabalho. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.